Nós estamos numa série, no mês de abril, com os irmãos aqui no templo, em casa, com o tema céu. Pastor, por que você está falando sobre céu? Eu decidi falar sobre esse assunto diante de tantas mortes que estamos vivendo hoje. Esses dias eu vi uma notícia, essas notícias são um pouco difíceis de contabilizar, mas se eu não me engano, algo de 4.000 pessoas morriam no Brasil por dia. E se a gente fizer uma comparação, aquela Torre Gêmeas, que foi um fato histórico, morreram 3.000 pessoas na Torre Gêmeas, que foi quando aviões entraram naquela torre nos Estados Unidos. E nós ficamos marcados com aquela data. 3.000 pessoas morreram ali. Você imagina o que é 4.000 pessoas morrendo todos os dias. E aqui eu não estou falando de política, partido B, A, porque isso é o mundo inteiro. Isso está em todos os lugares. Eu não estou aqui defendendo se está certo tal tratamento. Estou dizendo do tamanho do caos que vivemos hoje nessa pandemia. Muitos tiveram parentes já, foram ceifados por essa doença. Muitos já tiveram, ou estão ainda, como nós aqui hoje, com pessoas saindo de uma UTI. Então, essa doença não é brincadeira. É uma doença séria, ela existe, ela está aí. Ela está ainda agora com novas variações. Então, independente de assuntos de política, eu só estou destacando aqui como que as pessoas hoje estão sofrendo emocionalmente. Como que as pessoas aqui estão no mundo hoje estão em isolamento social. Como que um vírus como esse fechou o mundo inteiro? Fechou os parques da Disney, fechou hotéis no mundo inteiro, fechou cidades, países, fechou aeroportos. Então aqui não estamos falando de uma coisa simples. O que nós estamos vivendo aqui hoje nós nunca vivemos, pelo menos eu nunca vivi. De a gente não poder ter salinha de criança na igreja, de não poder abrir as células durante a semana, isso eu nunca vivi, na minha vida, nunca senti o que era isso. Então, o meu tema aqui é os problemas emocionais, é as crises na alma, é o medo da morte, é os nossos pesadelos que a gente está tendo, que a gente está preocupado, está ansioso. Comércio abre, comércio fecha, 10 dias, estende mais 10 dias, é financeiro, é econômico, é emprego, é trabalho, é renda. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de pensar com vocês é que nós não precisamos ter medo, especialmente medo da morte. Esse é o meu tema aqui no mês de abril. Não precisamos ter medo da morte. Se um nosso familiar morrer, todos estamos aqui numa linha numa fila, uma fila. Ah, pastor, mas eu não vou morrer agora. Tudo bem, mas daqui 30, 40, 50, 60 anos você vai morrer. Talvez daqui 100, eu espero que você viva muito. Mas nós estamos nessa fila, e a nossa ficha vai ser chamada, a nossa senha vai ser chamada, meus irmãos. Então, e quando for a nossa vez? Seja por um Covid, seja por um acidente, seja por uma doença, seja por um câncer, seja por a velhice. Eu estava falando aqui com vocês semana passada, tem gente que está com 90 anos, está com medo da morte. Tem gente que está com 100 anos e está com medo, está dizendo, não quero morrer, não quero morrer. Então esse que é o meu trabalho com vocês aqui, de mostrar o que a Bíblia fala sobre o céu, de que a Bíblia nos conforta, nos consola. Eu mostrei para vocês aqui uma frase de Billy Graham na semana passada. Billy Graham morreu com 99 anos. Olha que vida longa, mas ele disse, algum dia você vai ler ou ouvir que Billy Graham está morto. Não acredite em nada disso, eu estarei mais vivo do que estou agora. Eu apenas mudarei meu endereço. Eu irei à presença de Deus. Então essa coragem de a gente enfrentar essa morte, que ela é um inimigo também invisível, mas a Bíblia fala que Cristo já venceu a morte, porque Ele ressuscitou, e Ele fala assim, Paulo fala lá em Coríntios 15, morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Cristo já venceu você, morte.
Então é esse sentimento que eu quero passar para vocês e, repito, desejando que todos aqui vivam muito, mas sem medo de morrer, sem medo, preparados. Espero que, se a gente precisar um dia fazer um velório de um de nós aqui, inclusive eu, de um de nós aqui, que a gente tenha essa tranquilidade, dizer, não, nós estamos em paz com a nossa alma, E é o que Paulo nos inspira. Paulo, ele está lá no final da sua vida. Vocês conseguem ler na tela comigo? Tem um texto tão lindo, 2 Timóteo 4, vamos lá? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha que diz, mas a todos, ou seja, eu e você, a quantos amam a sua vinda. Então, meus irmãos, Paulo, ele entendeu que ele completou a sua carreira, que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé, e a coroa da justiça, agora ele receberia. Agora veja bem, eu não estou aqui falando sobre suicídio, não estou falando aqui da morte como uma fuga, porque tem gente que passa por problema e começa com aquela frase assim, ai pastor, queria tanto ir para o céu, pastor, eu não quero viver mais, quero encontrar com Jesus, sabe aquela coisa da fuga? Eu não estou falando sobre isso aqui não, meus irmãos, não estou falando de fugir não, porque a pessoa, quando ela passa por um problema, ele fala assim, agora eu quero ir para o céu, agora eu quero ir ver Jesus, sabe? Ela não tem coragem de tirar a vida dela, mas ela fica pensando que queria tirar. Eu não estou falando sobre esse tema com vocês não. O meu propósito aqui não é falar sobre esse tipo de morte. O meu propósito é falar que a vida é tão linda e tão bela, e que a vida é boa, mas que, se chegar o nosso momento, que nós estejamos preparados para ele. Esse é o meu propósito aqui. Não é incentivar vocês a morrerem, nem a viverem uma vida pensando na morte. Não é esse também o meu propósito. Porque também, quando Paulo ele fala sobre a morte, você vê que ele fala assim, que a vida é boa, ele fala que ele quer viver, mas ele fala que para ele morrer é lucro. Então é esse sentido que a Bíblia nos fala, não como uma fuga, Talvez você está passando por algum problema, você fala assim, pastor, meu problema não consigo suportar mais, eu não consigo ver uma saída, parece que meu problema é sem fim, então eu quero morrer. Não é isso que Paulo está se referindo na Bíblia. Ele não está se referindo. Paulo, ele vê a vida, ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo, a vida para Paulo, o apóstolo Paulo, é boa. Ele fala, eu vou vencer, eu vou superar. Mas ele diz, se eu vier a morrer, ele diz, é lucro. Esse texto está aqui na tela, Filipenses 1, 20, eu vou ler para vocês. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, olha o que ele fala, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Veja bem, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então o que ele está dizendo aqui nessa parte de Filipenses? Está dizendo que através da vida dele, do corpo dele, o nome de Cristo é engrandecido. Ele está dizendo que a vida dele é uma vida de evangelização, que o trabalho dele traz fruto, que o trabalho dele é um instrumento do Senhor. Mas ele diz, mas ou aqui, ou em Cristo, para mim tudo tanto faz, inclusive morrer é melhor, porque estarei com meu Senhor. Então não é uma fuga, meus irmãos, sabe? Não é uma questão assim de, eu estou com problema, quero ir com Jesus. Não é sobre isso. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha ideia nessa série é que você entenda que se o Jesus, Senhor, Deus, tiver um propósito para você viver aqui até 100 anos, viva até 100 anos aqui, e viva com intensidade, e viva com alegria, e faça o seu melhor. Agora, se o seu propósito, a sua senha, a sua ficha lá for para amanhã,
morrer, meus irmãos, é incomparavelmente melhor. Esse é o que eu quero trazer para vocês aqui. Não é uma fuga, tá? E nem o medo. Dois extremos, né? Um extremo é, não quero morrer. E outro extremo é, né? Não, quero morrer, não aguento mais essa vida. A vida é muito difícil. Não é por aí que eu estou incentivando você, porque a vida é muito boa de ser vivida, né? Deus nos deu essa terra aqui para nos desfrutar dela e engrandecer o seu nome. Temos duas formas de encontrar com Deus. Veja bem, duas formas de encontrar com Deus. Primeira forma, Cristo voltar. Quando Jesus veio nessa terra, ele veio aqui, ele viveu aqui 33 anos, ele morreu, ele ressuscitou e disse que ia preparar lugar para nós e voltaria para nos buscar, né? E o livro de Apocalipse fala sobre isso, e cartas de Paulo fala sobre isso, a carta de Tessalonicenses, Paulo fala sobre a volta de Cristo, e outros tantos textos, enfim. Essa é uma certeza. Cristo disse que viria, ele veio. Cristo disse que morreria, ele morreu. Cristo dizia que ele voltaria. Espere. Então ele vai voltar, tá? Então, se Cristo voltar, hoje, pode ser, amanhã, pode ser, daqui a um mês. A Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Não há profecia que possa relatar esse dia, tudo falsos profetas que já falaram que dia que seria. A Bíblia fala que ninguém sabe. Olhe os sinais e aguarde. Então, se Cristo voltar, meus irmãos, nós encontramos com Deus, né? Eu e você estamos vivos, Cristo voltou hoje, encontramos com Deus. Mas a segunda forma da gente encontrar com Deus é quando a gente morre. E isso pode acontecer antes da volta de Cristo. Talvez Cristo demore um mês para voltar e eu morro amanhã. Eu não esperei ele voltar, eu morri antes. Os nossos avós que já morreram, bisavós, tataravós, nossos pais da fé, Lutero, Calvino, quem você quiser lembrar, esses caras morreram. Ou seja, eles aguardavam a volta de Jesus, mas não foi na vez dele. O próprio apóstolo Paulo dizia, ele achava que ele veria esse momento, que ele fala, nós os que estivermos vivos seríamos arrebatados, mas não foi com a vez dele, passou essas gerações todas até nós, e talvez vai passar mais algumas, ou talvez a nossa geração é a geração do fim, não sabemos, mas é certo que de uma forma ou de outra, nós vamos nos encontrar com Deus, seja com a volta de Cristo, ou seja com a nossa morte, porque quando a gente morre, se cumpre o que diz lá no livro de Eclesiastes, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus, né? Ou como disse Jesus ao ladrão na cruz, semana passada foi a mensagem, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então nós temos que estar preparados, gente, ou para a volta de Cristo, incerta, ou para a nossa morte, incerta. Ah, pastor, mas como assim a gente morrer? Meus irmãos, para morrer basta estar vivo, gente. Basta estar vivo. Você pode morrer de um acidente de trânsito. Passando agora ali, quando vindo para a igreja aqui, eu vi um acidente de trânsito ali, meus irmãos. Grave acidente. Não sei como o cara entrou no meio de um poste. Para morrer, basta estar vivo. Seja um desastre, um acidente aéreo, acontece, acidentes aéreos, câncer, doenças, não vou nem falar de Covid, tá? Assalto, infarto. Quem aqui de nós está livre da morte? Não é? Está livre, ninguém. Quem de nós espera morrer? Ninguém, mas temos que estar preparados para esse dia. Ninguém sabe o dia de amanhã. Semana passada, nós falamos do ladrão na cruz, uma história tão linda, que de manhã ele era um ladrão, uma cruz, né? À noite ele estava no céu, usando uma coroa. De manhã ele era um inimigo do César, um inimigo do Império Romano, à noite ele era amigo de Deus. Durante a manhã ele foi desprezado, porque as pessoas passavam ali, né, viam ele numa cruz, e à noite ele estava diante dos anjos de Deus. Ele morreu como um criminoso, mas acordou como um cidadão do céu, porque ele disse: Senhor, lembra-te de mim
quando estiveres no teu reino. Não merecia, nunca foi batizado, nunca tomou ceia, nunca foi num culto, não fez parte de uma igreja, o nome dele não estava no hall de membros de uma igreja, mas ele disse: lembra-te de mim. Ele fez uma oração, e Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, né? Em verdade te digo. Então, uma história tão linda que nos mostra que a salvação não é por mérito, não é pelo que a gente faz, é pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E hoje, segunda semana da nossa série, céu, um lugar maravilhoso, um lugar maravilhoso. O nosso versículo lá de Apocalipse 21, versículo 1 e 2, começando no nosso texto então em tela, diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez essa seria uma pergunta do quebra-gelo dessa semana das células. Como você imagina o céu? Eu vou repetir. Como você imagina o céu? Né? Talvez alguns falem assim: ah, pastor, o céu parece aqueles anjos tocando harpa lá, né? Até um negócio meio entediante, assim, aquelas harpas, né? A visão do céu, né? Outros falam assim: ah, pastor, para mim no céu vai ter muita Coca-Cola, né? Que gosta de Coca-Cola, né? Outros falam assim: não, pastor, o céu para mim é igual assim, estiver numa praia, só aquela brisa, chinelo no pé e pé na areia e relaxar. Como você imagina o céu? Não sabemos. Podemos soltar a imaginação, podemos pensar, mas a gente não sabe. Até porque a Bíblia fala que há um abismo, Lucas fala que há um abismo entre eles que já estão lá e nós, e os que estão lá não podem vir para cá, os que estão aqui não podem ir para lá. Então a gente não sabe, é um mistério. O céu é um mistério. Se alguém escreveu um livro, escrevi um livro que tinha uma visão do céu, é balela, é mentira, porque não tem como saber, né? Não tem como saber, porque é uma coisa que Deus guardou para nós, e está lá em Coríntios 2:9, e fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então não tem como alguém dizer assim: eu sei que o céu é assim. Não tem. A única pessoa que tem essa autoridade é o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, que aí sim é o nosso conteúdo que nós temos aqui para entender um pouco do céu, um pouquinho do céu. Não vamos conseguir compreender todo o céu aqui hoje, mas vou falar um pouquinho do céu. O que o apóstolo João fala? O apóstolo João, meus irmãos, ele teve uma visão. Tem uma visão na ilha de Patmos, e nessa visão ele viu o que aconteceria. É o livro de Apocalipse. Depois você lê Apocalipse 1, 2. Ah, pastor, eu tenho medo de ler Apocalipse. Gente, Apocalipse fala que bem-aventurados são os que leem aquele livro, são felizes. Você não precisa ter medo de ler Apocalipse. Você é feliz se você lê, você é bem-aventurado. Então o Apocalipse, ele não é um livro de terror, é um livro de esperança, porque ele mostra que no final quem ganha o jogo é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o vitorioso. Então o Apocalipse, ele é chamado por vários, o céu, ele é chamado por vários nomes, como Nova Jerusalém. Aqui no texto fala Nova Jerusalém, né? Se você ver aí o versículo número 2, fala: vi também a cidade santa, é um outro nome para céu, cidade santa, outro nome, Nova Jerusalém. E ele fala, quando ele vê aquela visão, o apóstolo João, ele descreve, imagine que você tem um sonho, e esse sonho Deus te deu ele, você é o apóstolo João, e você vê o céu. Imagine agora para você descrever isso, escrevendo. Imagine a dificuldade de você escrever o que você viu. E o que ele faz? Ele começa a falar aqui de pedras preciosas, ele fala de ouro, ele fala de coisas que são valiosos. Mas, meus irmãos, o céu é muito mais do que tudo isso.
O céu, ele é muito mais do que ouro, do que pedras preciosas. É o que João conseguiu descrever o céu. É o que João conseguiu transmitir para nós, da revelação de Deus para ele, que é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Esse é o céu. E uma das coisas assim que quando eu penso no céu, e a Bíblia fala que Deus é o arquiteto e fundador, Ele é o fundador do céu. Eu fico imaginando, meus irmãos, que lá não vai ter favela, né? Não vai ter. Lá não vai ter assim, classe A, classe B, classe C, classe D. Lá não vai ter rico e pobre. Eu lembro quando às vezes eu fazia algumas viagens para a praia, Fortaleza especialmente, uma das maiores capitais que eu conheci, litoral. De um lado você via assim prédios gigantescos, e do outro lado você via favelas, na mesma rua assim. No céu não vai ter isso. Eu penso que no céu não vai ter cesta básica. Eu penso que no céu não vai ter desemprego. Eu penso que no céu não vai ter, você é melhor que o outro, porque você tem um bem maior, você tem um carro melhor, porque você tem uma casa melhor. Eu penso que como Deus é o arquiteto, ali há uma igualdade entre todos. E essa visão, meus irmãos, assim, eu quero no céu ter algo melhor do que meu irmão, isso aí é ridículo, né? Não, porque no céu eu quero ter uma casa melhor que o meu irmão, eu quero ter uma coroa a mais do que o meu irmão, eu quero ter uma pedrinha na minha coroa a mais. Não sei, eu acho que isso é um pouco uma interpretação errada daquela parábola que fala daqueles que vão ser recompensados. Eu creio que o Senhor não nos daria distinção social no céu. Talvez ali Jesus está nos ensinando outros princípios, talvez de liderança, de autoridade, porque no céu nós vamos governar, diz a Bíblia, mas não no sentido de diferença social. Se Ele é o fundador, irmãos, Ele não vai querer nada de ruim para nós ali. E o que mais que fala ali o apóstolo João? Um pouquinho antes aqui, deixa eu voltar aqui para Paulo. Olha essa frase, eu coloquei na tela ali, o céu é céu porque Deus está presente. Tem um texto ali que eu coloquei, 1 Coríntios 13, olha o que Paulo fala assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, verso 12, porque agora vemos como em um espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Na época de Paulo, os espelhos, hoje você tem um espelho na sua casa, possivelmente aqui todo mundo tem um espelho, nem que for um espelhinho pequenininho, mas tem. Na época, hoje, aquele espelho, ele traz para nós um reflexo perfeito da nossa imagem. Mas isso foi desenvolvido pelo ser humano com o tempo. Mas na época de Paulo, os espelhos na época de Paulo eram um material polido e a imagem era turva. Então quando eles olhavam um espelho na época de Paulo, eles viam uma imagem turva. E assim, Paulo diz então que agora nós vemos como um espelho, ou seja, nós vemos turvo, nós vemos algo assim ainda meio em falta, mas ele diz, mas um dia eu o conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, ainda aqui nessa terra a gente não consegue entender quem é Deus na sua plenitude. A gente vai falar aqui umas palavras, quem é Deus, grandioso, magnífico, poderoso, mas acaba a nossa informação e explicação de quem é Deus. Mas a Bíblia fala que chegará esse tempo que nós o veremos face a face, e aí nós vamos o conhecer, como nós já somos conhecidos por Ele. Então, meus irmãos, o céu é céu, não porque o céu tem ruas de ouro, pedras preciosas, porque lá não tem favela. O céu é céu porque Deus está lá. Deus está lá. O que deve nos almejar o céu é que Deus está lá, porque senão nós estamos querendo só mudar de endereço, e só querendo conforto de uma casa boa. Mas o céu só é céu porque Deus está ali.
o nosso desejo de estar com Deus. 1 João 3,2 fala assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então o céu é céu, porque veremos Deus, estaremos com Deus, e o resto, meu irmão, é resto. Nossa vida no céu, você já pensou nisso? O que você vai fazer no céu? Ah, pastor, eu só quero descansar. Ah, pastor, só quero tomar Coca-Cola. Ah, pastor, só quero tocar harpa. Será que é isso? O céu, né? A gente não tem muita informação, falta-nos conteúdo do tamanho da magnitude do céu, mas duas coisas de alguns relatos na Bíblia, é que realmente o céu é um descanso. Descanso no que sentido? Que essa vida nessa terra, irmãos, é uma vida de cansaço, e lá no céu, nós vamos acabar essa peregrinação, portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O que eu quero dizer com isso? Lembra do povo de Israel? Eles andavam naquele deserto 40 anos, até que eles chegaram até a terra prometida. O livro de Hebreus, fazendo uma relação com a experiência de Israel, ele fala que nós também vamos sair dessa peregrinação. Aqui nessa terra, meus irmãos, nós somos peregrinos, lutamos contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. 3 inimigos, todo dia: carne, mundo, diabo. Todo dia, todo dia, todo dia. É uma luta sem fim. O John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, ele já falava disso. O peregrino, estava peregrinando nessa terra. Esse lugar aqui não é o nosso destino final. Tem um hino antigo que fala assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Ou seja, uma hora isso aqui vai acabar, porque nós estamos cansados dessa vida também, no sentido das tentações, das provações, das dificuldades. O repouso do povo de Deus. E uma outra característica muito forte também no livro de Apocalipse é a adoração. Adoração, olha Apocalipse 19:1, tem muitos textos de Apocalipse, mas Apocalipse 19:1 fala: depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação, a glória, o poder são do nosso Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. No céu não haverá pranto, choro, tristeza. No céu não haverá nem pregação, mas no céu haverá música, adoração. No céu haverá muito louvor, anjos celebrando louvores por toda a eternidade. Se você perceber a música, a adoração na Bíblia, vai desde do início ao final da Bíblia. Livro de Salmos, Silas e Paulo cantando na prisão. Nós podemos lembrar de Miriam com seu tamborim após a travessia do Mar Vermelho. Muitos louvores ao Senhor, a gratidão. E Apocalipse é um livro que fala de muita adoração. Gratidão, louvores. Ah, pastor, mas eu não sei cantar. Não estou falando de música instrumental. Não estou falando de afinação. Estou falando de louvor, de você adorá-lo, exaltá-lo, agradecê-lo, bendizê-lo. É isso que eu estou falando aqui, de adoração. Adoração não está relacionado simplesmente a tipo de música, samba, pagode, rock, reggae. Não, adoração é muito mais do que isso. Isso também é adoração, as bandas, as músicas, os instrumentos, mas é muito mais do que isso, adoração. Adoração é um ato de vida, de tudo que nós fizermos, façam para a glória de Deus. E assim é o céu. O céu é o lugar de adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Então isso a Bíblia fala que haverá no céu. Haverá muita adoração e haverá o descanso. E o que não haverá no céu? No céu não haverá dor.
verso 3, 4 do nosso texto principal. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Olha isso, gente, que coisa linda. Não haverá luto, nem dor, nem pranto. Você já imaginou um lugar, pensa comigo, imaginou um lugar que não tem sofrimento, não tem dor, não tem depressão, não tem sofrimento, não tem assassinato, não tem guerra, não tem câncer, não tem cesta básica, salário mínimo, desemprego. Já imaginou um lugar que não tem uma mulher viúva tentando criar os seus filhos? Já imaginou um lugar que não tem bebês chorando porque a mãe o abandonou? Já imaginou um lugar que não tem pessoas mortas em acidentes de trânsito? Já imaginou um lugar que não existe divórcio? Já imaginou um lugar que não tem pessoas sendo violentadas sexualmente, até mesmo pela própria família, pais, tios? Já imaginou um lugar que não tem defeito físico? Ah, você é muito gordo, você é muito magro, você é careca, você é barrigudo, você é não sei o que, não sei o que, você é ruim de bola, você é ruim de vôlei, você... Não tem. Já imaginou um lugar que não tem gente solitária? Ah, estou solitário há 20 anos, meu marido morreu, estou com saudade dele até hoje. Não tem isso. Já imaginou um lugar que não tem droga, cocaína? Ninguém morre de overdose, ninguém morre... Já imaginou isso? Já imaginou um lugar que nada disso existe, meus irmãos? Isso se chama céu. Não haverá luto, pranto, dor, enxugará as lágrimas. No céu não haverá lágrima. Lágrima. Um lugar que a gente não vai chorar, né? Não vai ter dor. Olha o que diz Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Né? Bem-aventurados os mortos. Bem-aventurado, né? Felizes. E a gente acha que a morte é uma coisa ruim, né? Eu digo a morte mais uma vez, na hora certa, no tempo de Deus. 3. No céu não haverá mal. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e o enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Já imaginou um lugar que não tem mais o diabo? Um lugar que a própria fonte do mal já foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Deus falou para o diabo: arruma as suas malas e tchau, acabou. Gente, que lugar maravilhoso, que lugar admirável. E o céu, meus irmãos, diz Apocalipse, continuando ainda lá no nosso capítulo 21, fala que o céu é um lugar aberto a todos. Verso 12, tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos do filho de Israel. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então veja bem, por que 12 portas? É um símbolo. O livro de Apocalipse, meus irmãos, não pode ser lido de forma literal. Ele é um livro simbólico. Quando fala 12, por que 12? Porque 12 é um número importante para Israel. 12 é as 12 tribos de Israel, ou seja, a completude. Então lá tem 12 portas, ou seja, tem muitas portas, tem todas as portas, são 12. E as portas estão abertas, diz a Bíblia. Essas portas não se fecham. O que significa isso? Que o Apocalipse, meus irmãos, o céu, é um lugar onde dizendo: venham, entrem, todos são bem-vindos. Fala de oportunidade. Toda língua, tribo, povo, nação, brasileiro, argentino, americano, chinês, não importa, todos são bem-vindos, tem 12 portas, venham, a cidade está aberta. Outra coisa, irmãos, lá no céu, não vai ter aquele negócio: sou presbiteriano, sou batista, sou metodista, aqui é o lugar dos presbiterianos. Não, aqui é dos assembleianos.
Aqui é dos pentecostal, é muito barulhento, fica para lá. Não tem isso, meus irmãos. No céu não há segregação. Aqui na terra a gente tem esse negócio, né? Que igreja você é? Ah, sou presbiteriano. E você? Não, sou batista desde o nascimento. Meus irmãos, é claro, a gente ama a nossa denominação, temos um carinho por ela, mas, meus irmãos, nós estamos no mesmo reino, nós somos do mesmo time, nós somos do mesmo povo, quem é cabeça da igreja é Cristo, Ele é tudo povo do mesmo pasto. Então não tem esse negócio de ficar separando. Agora, meus irmãos, mesmo que o céu é aberto a todos, o céu não é aberto a tudo. Versículo 12, 27 fala: tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes escritos que são os nomes dos 12 tribos filhos de Israel. 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então veja que fala que tem uma alta muralha, grande e alta muralha. O que significa muralha? Proteção. Significa que é a segurança. Embora essas portas estão abertas, tem anjo nas portas. Embora essas portas digam venham, mas tem um checklist para passar. Tem um carimbo a ser dado ali. Embora todos são convidados, nem tudo entra, nem tudo passa. Meus irmãos, olha, Apocalipse fala assim também, o versículo 8 fala: quanto porém aos covardes, abomináveis, incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, aos idólatras, todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ih, pastor, aqui complicou então. Meus irmãos, quando a gente fala sobre essa questão de pecado, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, que não é as obras que nos salvam, certo? Não são as obras que nos salvam. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Legal. Mas não fica aí. Então, pastor, posso viver no pecado? Uhul! Curtindo a vida, tarará, tarará, e aí? Não, não é assim, meus irmãos. Não é assim. Não é bagunçado o negócio. Quando Paulo fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça, graças a Deus. Ou seja, muito pecado, muita graça. Mas ele continua o texto, ele fala assim: mas por isso vamos continuar pecando? Ele fala: de maneira nenhuma, meus irmãos. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Ou seja, então daqui para frente tem que fazer o certo. Não é para ficar a vida inteira no pecado, não, porque no final, tudo certo. No final todo mundo vai ser salvo, não. O universalismo, o que é universalismo? É uma teoria que fala que todo mundo vai ser salvo. Não, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, todo mundo vai ser salvo. Você precisa orar, vigiar, precisa fazer sua parte, precisa andar na palavra de Deus. Faça o seu dever, porque senão você está brincando com a graça de Deus. Você está dizendo: eu fui salvo pela graça, mas você está continuando no pecado. Ou seja, você está fazendo da graça a graça barata, você está abusando da misericórdia de Deus. E aí, meu amigo, não tem para você solução, né? Então, sim, todos são bem-vindos, o céu tem lugar para todo mundo, são 12 portas, mas a hora que passar ali, deixa eu ver se seu nome aqui está na lista, né? Aí pega o anjo, vai pegar lá, vai olhar lá, fala: aqui está escrito, perdoado, pode entrar. Agora, se tiver escrito: meu amigo, seu nome não está aqui, não encontrei, né? Veja bem, não pelos seus méritos, mas pela sua teimosia, você foi perdoado, mas vai continuar pecando? Vai continuar nessa vida? Vai continuar brincando com a graça de Deus? O que diz lá em Gálatas?
de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Então, eu creio no perdão de Deus. Ladrão da cruz, hoje mesmo foi perdoado, mas meus irmãos, e se ele tivesse outra chance, você acha que ele voltaria para o pecado dele? Aí ele está brincando com a graça de Deus. Se em última hora lá o ladrão da cruz, não, vamos soltar você, e soltou, e aí o cara continua no erro, mas ele não reconheceu, ele não mudou, ele não pediu a graça. Então tem que haver uma mudança de atitude. Quando Paulo escreve as cartas dele, ele fala assim, ó: assim fostes alguns de vós, fostes, passado, vocês mudaram, vocês foram transformados, assim fostes. Ele fala lá um monte de coisa, aqueles que ele fala beberrões, amaldiçoando os pais, um monte de coisa ele fala lá, um monte de critérios do pecado. Não me lembro agora o texto, mas está lá, ele fala assim: assim fostes alguns de vós. Encerrando aqui, meus irmãos, o céu é um lugar da glória de Deus, o versículo 23, Apocalipse 21, a cidade não precisa de nem sol, nem de lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus, olha aí, a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso foi o que João viu, né? Eu sei que ele escreveu, que ele conseguiu transmitir: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, né? Tem um cântico do Vineyard, né, que ele fala isso, né? Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, né? Os reis da terra, todos se dobrarão, todos os mais importantes, os maiores presidentes do mundo, né? As maiores nações. E para finalizar aqui, o paraíso restaurado, último tópico, Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Vamos finalizar lembrando aqui, lá do Jardim do Éden, livro de Gênesis, diz a Bíblia que Deus criou um jardim chamado Jardim do Éden, colocou lá Adão e Eva, mas eles pecaram, desobedeceram, foram expulsos daquele lugar. E aqui no céu há um paraíso restaurado. Lá no Jardim do Éden fala que tinha 4 rios, e aqui fala de um único rio, o rio da vida. Lá no Jardim do Éden fala que tinha uma árvore, a árvore da vida, e eles não podiam chegar. Aqui em Apocalipse ele fala, ó, árvore da vida, e agora as pessoas podem comer, alimentar dessa árvore. Lá no Éden, Adão pecou. Aqui em Apocalipse, aqui o homem é restaurado. Lá ele foi sentenciado à morte, aqui ele foi dado a vida eterna. Então é um recomeço de tudo, do Éden, da criação. Há um novo céu, uma nova terra. Gente, eu não consigo aqui para vocês completamente definir o céu. Talvez nenhum livro de teologia, nenhum comentário de Apocalipse conseguirá. O que nós temos aqui são relances, são ideias de que o céu é um lugar maravilhoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu espero que você deseje fazer parte desse lugar, ser um cidadão do céu. E mais do que isso, que você esteja preparado, seja hoje, com a sua morte, amanhã, daqui 30, 40 anos, ou com a volta de Cristo, que nós estejamos preparados para receber esse lugar maravilhoso.